graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podemos sentar? Antes de qualquer luta humana, o que nós vivemos no mundo hoje é uma batalha espiritual, e isso a gente não pode perder de vista nunca. Existe uma sanha de Satanás contra a imagem e semelhança de Deus que somos nós. Ele investiu contra nós, ele investe contra os nossos filhos e contra aqueles que mais se assemelham a ele, que são os mais indefesos e inocentes. Eu sempre recordo de um episódio que aconteceu com o cardeal Cafarra. O cardeal Cafarra, ele faleceu há pouco tempo, e ele foi nomeado por João Paulo II para um trabalho com as famílias no Vaticano. Assim que João Paulo II criou o Instituto, e ele pediu oração para a irmã Lúcia, vidente de Fátima, até então viva também, né? E ela... Obrigado, querido. E para surpresa dele, ela respondeu a próprio punho, dizendo de uma revelação que a Virgem Maria tinha feito a ela. E ela disse que a luta final entre Deus e Satanás seria no campo da vida, do matrimônio e da família. Do matrimônio e da família. E isso me faz refletir, estamos em plena guerra e guerra final. A gente não pode esquecer também de Santa Faustina Kowalska. Ela disse no seu diário, eu até tenho aqui, é melhor eu pegar e acho interessante. Antes de vir, Jesus em revelação, Jesus misericordioso, a Santa Faustina, né? Antes de vir como justo juiz, abro de par em par as portas da minha misericórdia. Quem não quiser passar pela porta da misericórdia, terá que passar pela porta da minha justiça. Dela, ele estava se referindo à Polônia. Dela, da Polônia, sairá a centelha que preparará a vinda, preparará o mundo para a minha vinda derradeira. Secretária da minha misericórdia, disse Jesus a ela, fala às almas dessa grande misericórdia, porque o dia terrível, o dia da minha justiça é perto. É incontestável que os teólogos vários chegam à conclusão que essa centelha realmente foi João Paulo II, e é João Paulo II, recém canonizado, São João Paulo II. Essa centelha que ia preparar o mundo para a segunda vinda de Cristo. Se junta a isso ao que Santa Faustina, que Faustina disse, com aquilo que a irmã Lúcia disse também para o cardeal Cafarra, com a interpretação de Hugo de São Vito que ele faz dos 4 cavaleiros do Apocalipse, eu acho que dá uma luz muito grande, interessante. Hugo de São Vito viveu no ano 1100, mais ou menos. Um grande homem, um grande santo, assim, né? E ele trabalhou muito a questão da educação. E era um gigante intelectual, e ensinou muito os passos para a boa educação, para o processo educativo, e os caminhos corretos. Ali Hugo de São Vito, Ricardo de São Vítor também, junto com Tomás de Aquino, são hoje referências para nós, os tempos modernos. Eu acho que são os grandes, né?
Então ele faz uma interpretação dos 4 cavaleiros do Apocalipse, eu achei muito interessante. O cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto e o cavaleiro pardo. O cavaleiro branco, ele diz que eram os mártires do início do cristianismo. Os mártires, os apóstolos, né? Que seguiram o Cristo, mas que se revestiam da força da ressurreição. O cavaleiro vermelho era o martírio da igreja, a igreja dos mártires. O cavaleiro preto eram as heresias que surgiriam logo depois, né, e as falsas doutrinas, como aconteceu. Ele dizia que o cavaleiro pardo era a hipocrisia, nem a verdade, nem a mentira, nem o certo, nem o errado, né? O pardo é a cor indefinida, é aquilo que não tem uma definição. Não é amarelo, mas também não é branco, e também não é bege, é pardo. É o símbolo do relativismo. Papa Bento XVI bateu tanto nessa tecla do relativismo, assim que assumiu o seu pontificado, e foi incrível que o Padre José Eduardo, ele tratou praticamente disso, do relativismo, porque tudo isso, o que Horkheimer tentou fazer, o que a própria teoria crítica, filosofia crítica, você vê, tudo aquilo foi o quê? Não existe uma verdade, não existe identidade, não existe nada, não existe uma definição. A modernidade líquida, como fala Bauman, e não existe nada fixo, tudo é moldável, essa pasta que se adequa a tudo. E Bauman vai falar sobre a sociedade pós-moderna, que a característica da sociedade pós-moderna era justamente essa liquidez, essa adaptação a tudo, porque se perdia a referência de verdade, de beleza, de bondade, de virtude, de valores. Então a gente começa a perceber que é uma guerra espiritual. E essa visão nós não podemos perder. Me recordo de um padre americano, um grande defensor da vida, que batalhava muito na porta das clínicas de aborto nos Estados Unidos, com cartazes, se deitava na porta das clínicas. Você lembra o nome dele, Zezé? Desse sacerdote americano? Eu também não me recordo o nome dele, mas faleceu recentemente, né? É esse mesmo. E aí, ele falava que ele estava cansado de lutar dessa forma, que ele se jogava na porta das clínicas, tentava impedir que as mulheres entrassem, levava cartazes de fetos destroçados para a porta das clínicas. Mas chegou uma hora que ele se ajoelhou diante de Jesus no sacrário e falou: Senhor, eu não vejo o resultado, eu estou dando a minha vida aqui, tem 30 anos que eu faço isso, os resultados são mínimos. Eu estou desanimado, vou acabar com tudo, vou parar com isso, que eu não aguento mais, eu estou cansado, E ele sentiu que Jesus falou com ele do sacrário. Falou com ele assim: então agora você vai parar de fazer do seu jeito e começar a fazer do meu. E ele perguntou: mas o que eu faço é do seu jeito, eu estou defendendo a vida, né? O que é isso do seu jeito? E ele sentiu que Jesus chamava ele a travar uma batalha espiritual. E ele começou a fazer assim. Ele começou alugando uma sala ao lado de uma das clínicas de aborto. E nessa sala ele colocou Jesus sacramentado no ostensório e começou a fazer adoração 24 horas, adoração perpétua. Então, enquanto eles revezavam em adoração do lado da clínica de aborto, enquanto um ficava fazendo adoração, o outro ia para a porta da clínica com o terço na mão, rezando. E ali eles abordavam as mulheres, falavam com elas: olha, você não quer conversar? Olha, a gente pode te ajudar.
e tudo. E ele falou que o resultado que ele colheu em meses de trabalho assim, foi mais do que ele colheu em 30 anos de militância feroz em porta de clínica. E aí ele começou a fazer assim, e as clínicas de aborto nos Estados Unidos começaram a fechar. Então ele procurava uma sala ao lado das clínicas e alugava e colocava Jesus sacramentado e revezava com o pessoal, com os providas, em adoração 24 horas, e outro na porta da clínica com o terço rezando. E com esse trabalho ele relatava que ele conseguiu fechar dezenas e mais dezenas de clínicas, porque acabou sumindo as pessoas. E era Jesus confirmando que esse era o meu jeito de fazer. Existe uma sanha maligna contra a vida humana, porque, como diz Agostinho, o homem vivo é a glória de Deus. Eu comecei consagrando a Nossa Senhora, porque eu também me lembrei, quando me veio a questão da batalha espiritual, eu me lembrei de um episódio que aconteceu com um conhecido meu. A família era da igreja, eram todos católicos, e ele vivia na droga e era traficante. E por causa de dívida nesse ramo de tráfico, um outro traficante, encontrando com ele na rua, ele já estava jurado de morte, encontrando ele na rua, esse traficante com a faca na mão, se jogou em cima dele e ele se desviou e saiu correndo. Ele correndo, o traficante atrás dele com a faca, e ele foi em direção a ele, não estava longe da casa dele, ele foi em direção à casa dele, e ele entrou para dentro de casa, e o cara com a faca entrou atrás, ele entrou na sala, e a primeira coisa que veio na cabeça dele, na capela, né? Eles tinham, na família dele, o pai dele tinha uma capela carpetada, eu lembro dessa capela, eu frequentei muito ali, a imagem de Nossa Senhora, gigante, era até um banquinho de alvenaria, coberto de carpete, assim, ao redor da sala toda, uma sala bem pequena, e ele entrou naquela sala. A primeira coisa que veio na cabeça dele, quando ele entrou, ele se acuou no canto. O traficante entrou logo atrás com a faca na mão. No que aquele homem entrou, imediatamente ele já caiu no chão. Caiu no chão e começou a se contorcer, a faca voou longe. E aquele homem pronunciava umas palavras e falava assim: tira ela de cima de mim. Essa mulher está pisando em mim. Tira que ela está me esmagando. Foi o tempo que ele ouviu isso, foi o tempo dele sair correndo. Depois esse menino veio se converter, se transformar num grande pregador. Não me esqueço também, atendendo uma mulher em oração, na capela de uma comunidade que eu participava, antes de entrar para a Canção Nova. Hoje eu não estou mais na Canção Nova, tem uns 2 meses. Antes de entrar na Canção Nova, pertencia a uma comunidade chamada Sacramento de Amor. A gente tinha um carisma também de adoração e tudo, e eu me lembro que eu rezando por uma mulher, ela e o marido, e aquela mulher, quando eu comecei a rezar, começou a sofrer opressão espiritual. Ela começou a gritar, ranger os dentes, se contorcer no chão. E a gente estava com Jesus Eucarístico ali, no sacrário. E eu comecei a rezar e dar palavra, pronunciar a palavra de ordem. E aquele dia foi marcante para mim. Por quê? Porque naquele momento, eu dizendo para o próprio inimigo que estava ali, manifestado, eu falava com ele: eu te ordeno, entrega ela agora a Deus. E o diabo falou: eu entrego, aquela voz dele, eu entrego ela a Deus. Mas não saiu. Continuou. Eu continuo a oração. Então peraí. Entrega ela a Jesus Cristo. Fala: eu entrego ela a Jesus Cristo. Aí o diabo, rangendo os dentes, disse: eu entrego ela a Jesus Cristo. Eu achei estranho, ela entregou a Deus, entregou a Jesus Cristo, e não saiu. Eu falei: então é a Trindade. Pronto. Matei a charada. Eu entrego ela ao Espírito Santo agora. E o diabo disse: eu entrego ela ao Espírito Santo.
E eu fiquei esperando, e não saiu. Falei, gente, mas o que está acontecendo? E na hora me veio uma luz, e eu falei, eu falei, entrega ela agora a Maria Santíssima. Ele ficou quieto, falou nada. Eu entrego agora a Maria Santíssima. Ele nada, ficou quieto. Eu entrego agora a Nossa Senhora, a Maria Santíssima. Aí ele, rangendo os dentes, colocou as mãos fechadas, em punho assim nos ouvidos, e disse, não, para ela não. Porque para dobrar diante de Deus é muito fácil, porque Deus é Deus, é infinitamente maior que ele, ponto final. Agora a humilhação de ter que se entregar a uma mulher, ter que se dobrar a ela, uma criatura de Deus, que o venceu pela humildade, Deus confiou a ela esta vitória pelo seu calcanhar, e essa é uma profecia, e ele falava, não, para ela não, para ela não. Eu, é para ela sim, é para ela, entrega a Virgem Maria. Aí quando ele disse, eu entrego a Virgem Maria, a mulher caiu desfalecida, em silêncio, e voltou ao normal imediatamente. E esta mulher eu encontro, isso tem 20 anos atrás, eu encontro com ela até hoje na igreja, quando eu vou de férias na casa dos meus pais. Eu vou na paróquia, ela está indo na missa, ela e o marido, até hoje. E foi pelas mãos da Virgem Maria. Uma coisa que o padre José Eduardo disse e mexeu muito comigo é, esta vitória já é nossa. Foi a segunda vez que eu escuto ele falar isso. No nosso simpósio, Zé lá, em Cachoeira, no primeiro simpósio nacional Juntos pela Vida que a gente fez, o padre Zé Eduardo falou a mesma coisa. Esta vitória já é nossa. E esta batalha espiritual, ela precisa ser travada com este ar de vitória. Agora, nós sabemos que a vitória, ela é condicionada à luta. É assim que Deus escolheu fazer as coisas. Por quê? Não sei, não interessa, porque essa foi a forma que Deus quis fazer. Ele tem autonomia para fazer do jeito que Ele quiser. Ele escolheu contar conosco. Isso é incrível. Em tudo é assim. Em cada cura no Evangelho, quando você vê Jesus pedindo para o homem da mão seca estender a mão. Quando Ele fala para o homem, levanta, pega a tua maca e vai. No própria ressurreição de Lázaro, quando Ele fala, arrancai a pedra. Jesus, alguma dúvida que Jesus teria poder para arrancar aquela pedra pela uma ordem expressa? Ia ser muito mais glorioso, imagina que chique. Pedra, saia. Aí, nossa, a fama de Jesus ia se espalhar de maneira muito mais gloriosa, né? Nossa, Ele arrancou a pedra, até a natureza o obedece, pelo poder das suas palavras. Mas por que Ele não fez? Porque aquilo que nós podemos fazer, Ele não vai fazer, não adianta. Quando o padre José Eduardo falou, nós precisamos estudar e tomar vergonha na nossa cara, porque a gente é preguiçoso mesmo, a gente tem que estudar, porque esta vitória é condicionada também à luta pelos estudos. E eu até digo mais, gente, na época em que nós estamos vivendo, eu ainda acho que o estudo da filosofia é mais necessário do que até o estudo da teologia, porque da teologia nós já temos uma teologia alicerçada, magnífica, né? Agora ainda precisa retomar, porque já está se perdendo muita coisa. Eu conheço comunidades que não enviam seus seminaristas para qualquer diocese mais. Eu falo, não é porque é um seminário que eu vou deixar meu seminarista para lá, não. Eu quero um bom seminário. Nós estamos vivendo uma crise teológica, sim. Nós temos a ideia da teologia da libertação, que quer ressignificar tudo, né? Quer reinterpretar como se não houvesse uma intervenção sobrenatural nas situações, como se fosse
o milagre da multiplicação fosse apenas uma partilha, e isso ressalta nossa responsabilidade social. Nós estamos vendo isso dentro dos nossos seminários, formando os nossos pastores. Nós temos visto isso. Não é bem assim. Me contavam esses dias de um bispo que entrou na sala de um outro que tinha uma biblioteca e olhou e falou assim: muita coisa legal, você tem uma grande biblioteca, muito boa, mas isso aqui já está ultrapassado, viu? Ele apontou para a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. A Suma Teológica de São Tomás de Aquino. É piada, né? Eu ia gargalhar na hora, porque... Meus irmãos, mas hoje, apesar disso tudo, ainda nós percebemos que a filosofia, ela é um instrumento de Deus para nós, para que nós possamos fazer a leitura da voz do Criador expressa no ser das coisas criadas. Isso que é incrível. Porque existe uma lei natural, existe um selo de Deus em tudo que Ele faz. Deus não fica fazendo propaganda das suas obras, né? Mas as obras falam por si. Ele não escreve nas nuvens o branco mais branco, né? Assinado o Criador, né? Ele não coloca no pôr do sol o degradê perfeito. Ele não prega uma etiqueta na rosa que nasce escrita assim: cortesia do Todo-Poderoso. Não. Mas na rosa, na nuvem, no pôr do sol, na beleza, está expresso ali, está impresso a verdade de Deus. E o interessante, quando o padre Zé Eduardo falava sobre este estudo, tenho certeza que ele se referia ao estudo filosófico, que se tem muito preconceito sobre isso ainda, da filosofia, né? Filosofias, né? Ou é para seminarista ou é para maconheiro, né? Filosofia é para gente doido ou para o clero, né? Quem vai fazer filosofia ou é hippie, né? Esquerdista ou é seminarista. Mas não, ela carrega um instrumento eficaz para os tempos. E a gente vai perceber que estas ideias, essas ideologias, você vê Kate Millett, Sulamita Firestone, Margaret Sanger, outras feministas, a própria Judith Butler, que foram ideias que foram se avançando, que foram o próprio Gramsci, né? Marx vem com a ideia da revolução armada de classe para destruir a diferença de classe, a luta armada, o proletariado, vamos lá, é guerra. Quando ele estourou a guerra, ele já previa essa guerra, e aconteceu de fato, mas ele previa que os empregados iam se unir contra os patrões, e aconteceu, foi o contrário, os empregados se uniram para defender os patrões. E quando tudo isso acontece, né, vem Gramsci, Antônio Gramsci, esse italiano, e que fizeram um desfavor prendendo esse cara, porque ele ficou ocioso, pensando besteira na prisão, e criou toda essa genialidade, que é gênio, mas é um gênio do mal, que foi pela Revolução Cultural, né? É pela base. Aqui no Brasil mesmo, na época em que os militares tomaram o poder, estávamos em risco de virar uma outra Cuba, quando estavam todo o projeto armado para se implantar, se impor o comunismo no Brasil, quando a igreja se posicionou, quando os militares entraram depois, no final, mas a sociedade já tinha se posicionado, já tinha se imposto, já tinha se organizado, né? Então os militares tomam conta, arrancam os comunistas, eles então tinham o poder do governo, e esqueceram um outro poder que funciona a médio e longo prazo, que é o poder
intelectual e cultural. Enquanto o governo militar acontecia, os livros comunistas iam chegando no Brasil, iam sendo publicados, iam sendo distribuídos. E os militares, não, vocês intelectuaizinhos, podem ficar lá lendo os livrinhos de vocês, porque quem está com o poder somos nós. E o que aconteceu? Eles se organizaram, tomaram as redações, a grande mídia, o meio artístico e as universidades. Tomaram conta de tudo. Enquanto os militares estavam tranquilos, não, nós temos o poder. Entendeu? O que é poder? É para se pensar. Então eles evoluíram também para o mal e avançaram. Enquanto nós não entendermos que a nossa luta é mais profunda, ela perpassa a nossa vida de busca intelectual, de ação também, e de espiritualidade. E isso é luta séria, isso é engajamento sério. Não é ler um artigozinho sobre isso, vou ver um vídeo, porque agora nem ler mais a gente quer ver um vídeo que já está pronto tudo. Para quê? Eu vou ler? Vou assistir um vídeo de um resumo. Aí vários professores que fazem resumo de resumo, de resumo, de resumo, do resumo. E é muito mais fácil, e aí a gente já acha que está dominando o assunto. Mas só que aqueles que estão lutando para se impor a cultura da morte estão se organizando, estão se articulando. Judith Butler teve no Brasil, foi aquele fuá danado, né? Quando você vê, por exemplo, uma Suprema Corte no nosso Brasil, né, com posições do que a gente viu aqui no vídeo do Padre Zé Eduardo, sem medo nenhum de dizer que nós não temos que prestar conta a ninguém depois da investidura, sem receio nenhum. Por que isso está acontecendo? Porque ele é resultado, os ministros são resultados já de uma cultura trabalhada e transformada, de uma família moralmente desestruturada. E retomar este processo, isso cabe a nós. Quando o Padre Zé Eduardo falava, né, a vitória já é nossa. Por que a vitória já é nossa? Porque aqueles que lutam contra a vida, contra a dignidade da pessoa humana, eles têm que enfrentar uma luta muito dura, porque eles têm que vencer a própria ciência, que cada vez mais mostra que a vida humana começa na concepção, por exemplo. Eles têm que enfrentar a lei natural que nós temos em nós, impregnada na nossa carne, essa lei, essa luz natural que existe e que nós muitas vezes chamamos de consciência, que nos incide uma luz que mostra que algo está errado, mesmo que ninguém tenha me falado que aquilo está errado, e que algo também está certo, mesmo que ninguém tenha me falado formalmente que aquilo está certo. Eles têm que enfrentar e vencer a luz da lei natural impressa em nossa natureza. Eles têm que vencer a capilaridade da igreja, que está em todos os lugares, e não precisa de dinheiro para isso. Eles têm que vencer tudo isso, vocês estão entendendo? Eles têm que vencer a história. Eles têm que vencer os resultados negativos de tudo que foi feito contra a vida, que é terrível. Quando você pega uma mulher que praticou o aborto, você vê as consequências. A Zezé vai falar mais sobre isso, a palestra dela amanhã. A Zezé tem uma história assim, de chorar, né? Tudo que ela viveu. Eu não vou adiantar nada aqui, muita coisa, eu vou adiantar só um pouquinho. É merchan, é marketing, tá? Funciona. A Zezé viveu um estupro e abortou um filho. As consequências dela na vida dessa mulher, vocês não têm ideia, vocês vão saber amanhã. Mas do impacto que existe um aborto na vida da mulher.
Nós temos outras aqui também que viveram a mesma coisa, que já me relataram, né? E que viveram, e que o quanto sofreram por aquilo, mas que hoje estão na defesa da vida, defendendo, salvando vida. Às vezes essa mulher aqui, ela percorre o Brasil inteiro. Se tem uma mulher querendo abortar no Mato Grosso, ela pega o avião no Rio e vai para lá, para salvar aquela vida. Ela bate lá para cá. Eu ligo, às vezes ela vive na loucura, né? Eu converso com ela no WhatsApp. Não, eu estou aqui em Campina Grande, mas me reza por mim que eu vou atender uma mulher lá em Alagoas. Oh, mas reza para depois da manhã eu vou estar em São Paulo. Lá também eu vou ter uma reunião lá que a gente vai fazer um negócio acontecer. Nós já arrumamos 12 trio elétricos para fazer um barulho. Aí quando eu cheguei mesmo, o delegado já está sabendo, o parceiro nosso, vamos bater nas clínicas de aborto, vamos fechar 200. É para ter medo mesmo, né? Zezé é uma guerreira da vida. Mas olha para a história dessa mulher. Tudo que ela sofreu. Você vê uma mulher que aborta o filho, ela é 7 vezes mais propensa ao suicídio do que aquela que leva a gestação até o fim. Ela fica com sequelas permanentes, dificuldade de se perdoar, sonhos com choro de criança, assim. Isso é relatado por inúmeras mulheres que praticaram aborto. Disfunção sexual, mais de 40% das mulheres que praticaram aborto ficam com disfunções sexuais permanentes, né? Mais de 60% dessas mulheres frequentam continuamente a psiquiatria. As consequências são... Gente, lutar contra isso é muito duro, porque você está indo contra a verdade. Então, nós só perderemos essa guerra se continuarmos passivos, dormindo, porque tudo está a nosso favor. A verdade é conosco. A verdade é uma força que perpassa os tempos. Para eles manterem essa luta militante pró-aborto, eles têm que ter muito dinheiro, porque tudo isso é financiado. Quando o padre Zé Eduardo bem trouxe aqui. E olha, interessante, gente, o que ele trouxe, porque revela muito. Olha, como começa tudo isso? Nós falamos das fundações internacionais. John Rockefeller, um cristão batista, alertado pelo seu pastor Davis, sei que lá Davis, esqueci o nome do pastor. Ele alerta, o pastor fala para ele: olha, você precisa fazer alguma coisa com esse seu dinheiro, faça o bem. E na mesma época, John Rockefeller, primeiro, ele leu um livro de Andrew Carnegie, intitulado O Evangelho da Riqueza, que era de um homem também muito rico, que falava sobre a obrigação moral que os ricos tinham de usar aquele dinheiro para fazer o bem. Olha que bonito que começam a investir então em agricultura, financiar a evangelização, patrocinava o estudo universitário de mulheres negras. Tudo isso a fundação Rockefeller fazia, né? Começa com um cristão. Por isso que nós temos que vigiar o tempo todo. Isso é um recado para nós, gente. Eu conversava no caminho com um rapaz aqui, lá de São Paulo, lá da região do ABC, está aqui no meio. Ele tem um site também de conteúdo cristão clássico. E aí a gente falava, meu Deus, quantos livros assim medíocres contra a fé católica lançado por livrarias ditas católicas. Quanto material didático com gênero contra a estrutura familiar lançado por escolas gigantes católicas, ditas católicas. O fato dessas congregações
terem sido fundadas por grandes homens, santos mesmo, canonizados, não garante a permanência e a fidelidade a Jesus Cristo, nosso Senhor. A minha resposta, ela é o tempo todo. É na medida da tentação sobre nós, que também é o tempo todo. Então a gente se pergunta, o que está acontecendo? Aqueles que deveriam se levantar, serem os primeiros a se levantarem contra essa onda, essa cultura de morte medonha que tem avassalado assim a nossa nação, nosso país, nossos projetos de leis, o nosso Congresso, nossa Suprema Corte. É uma coisa atrás da outra. E às vezes a gente fica, meu Deus, onde estão os nossos líderes? Aí teve algumas perguntas, teve algumas respostas muito interessantes, né? O padre falou, olha, a gente não tem que esperar ninguém. Que inspiração de Deus! O ano do laicato, isso vem do Espírito Santo. Quem está organizando isso aqui, gente? Não é? Quem tem feito muitas coisas pelo Brasil afora? A gente tem visto nos temas mais urgentes, Deus tem levantado um povo comum, que é os plebeus, somos nós. As árvores somos nós. O jardineiro é Jesus. Então, quando a gente vê Jesus, eu gosto muito, se não me engano, Mateus capítulo 5, que fala da luz do mundo, né? Ser a luz do mundo, sal da terra, né? Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma lâmpada debaixo do alqueire, ou debaixo da cama. Você coloca ela no candeeiro, a fim de que brilhe a todos, ilumine a todos que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. E depois, vós sois o sal da terra, logo embaixo. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Para quem Jesus se referia a essas palavras? Jesus estava com uma multidão, confirmado também no mesmo episódio pelo evangelista Lucas. Jesus estava com uma multidão, com um povaréu. Ele não estava com os 72, ele não estava com os 12 e muito menos com os 3, Pedro, Tiago e João. Ele estava com o povaréu. E ele convoca aquele povo para ser luz no mundo. E ele não fala, e ele diz, aliás, não coloque debaixo da cama. Essa luz precisa estar no candeeiro, a fim de que ilumine e brilhe a todos que estão em casa. E esta palavra em casa, ela é providente na nossa vida e na palavra de Deus para nós. Porque somos nós que estamos em casa. Nós somos os cidadãos comuns. Nós, os leigos, na maioria, somos convocados por Jesus Cristo para ser essa luz no mundo de trevas. Não temos que esperar nada. Não temos que esperar ninguém. Eu não gosto muito da palavra protagonismo, né? Depois eu fui pesquisar, eu vi que tem um fundamento interessante. Algumas encíclicas também da igreja, no magistério usa a palavra protagonismo também, e eu acabei tirando um pouco do preconceito dessa palavra. Mas muitas vezes era o melhor termo para significar algumas coisas, né? Porque nasce do teatro, né? O protagonista, né? O principal, né? Mas assim, no sentido de sermos aqueles que vamos tomar frente e vamos fazer. E vamos estudar. Quem vai ter que fazer isso somos nós. Não é ninguém, né? Então a gente vê o que surgiu da Fundação Rockefeller. Aí entra em contato, aí é interessante, aí entra em contato com a teoria malthusiana, né? Do pastor Thomas Malthus, né? O calvinista, e
que a teoria fala, não tem, a proporção de alimento, a produção de alimento não acompanha o crescimento populacional. É preciso então diminuir a população. E aí hoje a gente sabe que não era um cálculo muito certo, não se previam também que hoje em 1 metro de terra você ia produzir 15 quilos de cana-de-açúcar, assim, né? Não mudou muito, né? Então você vê que parte algumas iniciativas de homens de Deus, e eu não duvido da boa intenção dessas pessoas em nenhum momento, nem de John Rockefeller primeiro. Agora, o fato é que ele não educou muito bem os filhos, né? John Rockefeller II já começa a petecar o negócio, mas a meleca mesmo veio com o John Rockefeller III. Aí quando eles percebem de fato que tudo que eles estavam fazendo de beneficente, de ajuda, veio a guerra e destruiu tudo, eles não, então nós temos, aí está um ponto importante também. Eu vou tirar essa camisa, essa blusa que eu estou suando, nem tampa de marmita. Pera aí. Então, ele percebe que a guerra veio e acabou com tudo que ele estava fazendo de bom. Mas de maneira muito soberba, ele quis resolver, eles, né? Quiseram resolver com as próprias mãos, né? Não é Deus, mas é a soberba do pecado original também. Nós vamos solucionar isso. O que nós precisamos? Paz. Não podemos ter guerra. Precisamos manter a hegemonia da nossa nação. Para isso, eu preciso criar um governo mundial, né? Soberano acima de todas as nações, para que nenhuma tenha força de combater este poder. Nós precisamos diminuir o poder e o próprio desenvolvimento das nações emergentes. Somos nós estamos na lista. Porque sem gente significa fraqueza de uma nação. Então, começaram estas séries de estratégias para conter o crescimento populacional, principalmente dos países emergentes, dos países pobres. Aí foi nessa época, pelas fundações, que começaram as fábricas de DIU, implantaram nos 5 continentes. Em 1952 nasce o Conselho Populacional, com 26 especialistas em demografia, né, como o padre também disse aqui, né, para resolver um problema interessante, que era a guerra. Olha que beleza, a paz! Mas a paz custe o que custar, mesmo que custe o sangue inocente destes bebês trucidados, esquartejados no ventre de suas mães, mesmo que custe transformar mães em assassinos dos próprios filhos. É a soberba do homem de querer buscar a paz por ele mesmo. O que Eva fez? É bom para abrir inteligência? Eu vou ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Eu vou ter tudo isso. Eu vou ser tudo isso. Eu vou ser Deus. Me dá esse negócio aqui. Deixa eu comer logo. É a mesma coisa. Vou resolver os problemas do meu jeito, custe o que custar. Aí entra a soberba, né? Então a gente vê que eles vão avançando e parece que não tem limite mais. Não tem limite. Então começam a impor abortos, mesmo contra a legislação vigente dos países emergentes. Isso é declarado, né? Teve, inclusive, elaborado um documento chamado Relatório Kissinger, nos Estados Unidos. Esse relatório ele é interessante porque ele se autodenuncia-se a si mesmo, né? Porque ele era para ser um documento privado,
mas ele cai em domínio público depois que é apresentado na Casa Branca e tudo mais. Ele foi elaborado pelas fundações internacionais. Ele leva esse nome, Relatório Kissinger, por causa do secretário de Estado americano, que é o Henry Kissinger, na época que ele foi cooptado para isso, e ele que levou isso e foi distribuído para todas as embaixadas americanas do mundo todo. E esse projeto, esse relatório Kissinger, ele está disponível na internet, você pode encontrar uma pesquisa simples no Google, você vai achar esse documento. E dentro desse documento, eu faço questão de ler para vocês o que continha, se eu tenho aqui, peraí. Nesse documento, que era uma estratégia de ação para os países emergentes. E eles nem preocuparam em mascarar a coisa não, quer ver? Ela não vai estar aqui. Que pena, acho que eu não trouxe. Bom, no relatório... peraí, não. Achei que era, mas não é. Bom, nesse relatório, achei. Está escrito o seguinte, na página 151. A condição e a utilização das mulheres nas sociedades dos países subdesenvolvidos são particularmente importantes. Aqui eles já tinham pegado que a mulher era o ponto nevrálgico da questão. Particularmente importantes na redução do tamanho da família. As pesquisas mostram que a redução da fertilidade está relacionada com o trabalho fora do lar. Página 111. Ter como prioridade educar e ensinar sistematicamente a próxima geração a desejar famílias menos numerosas. Página 182. Sem dúvida nenhuma, o aborto legal ou ilegal tem se tornado o mais amplo método de controle de fertilidade em uso hoje no mundo. Está aqui. Isso aqui é relatório público da estratégia deles de tentar interferir nos países. E no relatório fala muito mais coisas. Fala que nós não podemos deixar que transpareça que nós estamos querendo reduzir a população daqueles países, querendo prejudicar aquele país, que a gente está interferindo nas políticas daquele país. Não. Nós temos também que forçar a legalização do aborto, mesmo nos países onde se é amplamente contra o aborto. A população é completamente contra o aborto. Nós temos que empurrar e forçar. Este relatório Kissinger mostra a verdadeira face das fundações internacionais, que tem muito dinheiro. Então você começa a entender por que os metacapitalistas das fundações internacionais começam a patrocinar e investir dinheiro nos movimentos socialistas, comunistas, nos países aqui no Brasil. Aí eles começam a patrocinar tudo que é esquerdismo. Aí a pessoa que não sabe dos trâmites, não sabe por que eles fazem isso, começam a falar, a frase, isso aí não, você tá louco, rapaz, isso é teoria da conspiração, rapaz. Você é louco, daqui a pouco você vai pegar uma placa aí pro meio da praça e começar a falar, o mundo está acabando, vai deixar a barba crescer. Se tu é maluco. Como que as fundações metacapitalistas, estão financiando o movimento esquerdista? Nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é capitalismo, outra coisa é comunismo. Aí quando a gente entende que eles querem a mesma coisa, a mente mais brilhante dos comunistas, na verdade, são os metacapitalistas. É verdade. Quem pensa por isso? Quando você vê as feministas com os peitos de fora, nas praças, escrito aborto nas barrigas, como teve no Rio, elas lá introduzindo objetos sagrados nas partes íntimas do corpo. Quando você vê tudo isso acontecendo, a gente está vendo, na verdade, as marionetezinhas manipuladas, os boi de piranha,
entendeu? Que não tem capacidade de pensar, mas que pensam de acordo com os grandes das fundações. É assim que eles traçaram a estratégia, né? Então, o que está por trás daquelas mulheres é uma organização muito bem pensada, arquitetada e bem financiada. A coisa é uma estrutura gigante. Você tem uma ideia, né, quando o padre falou que Henry Ford deixou 80% da sua fortuna para a Fundação Ford e apenas 30% para a família, a gente começa a imaginar o dinheiro que está envolvido nessas questões. Por isso que eles patrocinam esses movimentos esquerdistas, feministas e tudo mais. Existem pessoas, ONGs, tudo mais, que vivem por conta disso. Quando você vê uma enquete no Senado, por exemplo, né? Lá a favor do aborto, até 12 semanas, aí você vê lá o número de pessoas que são a favor do aborto. Aquilo ali, gente, é a militância feroz que vive por conta disso. Eles ficam o dia inteiro por conta disso. Vocês não estão entendendo. Nós não, nós que estamos ali para pagar nossas contas, a gente levanta às 6 da manhã, né? E que capina no quintal, que varre a casa, que faz comida, estamos preocupados com a mensalidade da escola das crianças. Isso somos nós. Quando a gente tem um tempo, a gente corre lá na rede social, fala, a gente vê a pesquisa, alguns votam, outros não. É o cidadão comum, somos nós. Agora, esse povo lá, eles vivem por conta disso. Então a gente vê esses números astronômicos, o sim está ganhando, vamos gente, vamos votar, o sim está ganhando, não é possível. Aí quando você pega uma pesquisa feita, séria, quantas pessoas são a favor do aborto, quase 80% da população é contra o aborto no Brasil. Nós temos uma população, em sua maioria, conservadora. E esse número tem crescido cada vez mais. As pessoas que rejeitam o aborto. Vocês estão entendendo? A tática de tentar manipular e parecer diferente do que é próprio desses mentirosos. Eles são especialistas em inventar pesquisas, inventar fontes. É muito fácil, porque ninguém fica conferindo fonte. Eu lembro uma vez, na época do ministro da Saúde, José Gomes Temporão, do governo Lula, né? Governo Lula, Gomes Temporão, 2005. Eu me lembro que ele pronunciou uma besteira lá, né, de 1.200.000 mulheres que morrem em aborto clandestino no Brasil. Aí logo viram que não fechava a conta de mulheres férteis no Brasil. O que é isso? Não existe mais mulher, não tem nem, a conta não fecha. Aí eles começaram a diminuir. Mas qual que era a fonte deles? Aí você vai lá lá embaixo no cantinho, bem pequenininho, a menor fonte, você vai lá no número 2 e põe na fonte. Tá lá, a fonte de pesquisa como é que é? Equipe de DataSUS do Ministério da Saúde. Ou seja, nós estamos afirmando, aqui no nosso relatório, mas qual que é a fonte? A fonte somos nós mesmos. Então, idiota, você não tem credibilidade para falar isso, porque a fonte é você mesmo. Acredite em mim. Beleza, assim, tudo bem. Só isso você quer? Mais nada não? Então, você vai ver que são especialistas em fazer isso. Aí agora começaram a diminuir os números. Eles bateram 1.200.000 mulheres mortas em aborto. Aborto abaixaram para 1 milhão. Né? Agora me parece que já está no 500.000 por aí, né? E foram ver, estava ficando muito feio. Então, e eles são mestres em fazer isso, gente. Eles jogam com os termos, que nem se joga mola maluca, um negócio assim. Eles jogam com as palavras. Quando você vê um discurso de alguém que vai defender o aborto, nesses congressos feministas, é sempre a mesma coisa. Entendeu? Então, se eles não falam daquele jeito, se eles não usam mentira, eles não têm mais o que falar. Por quê? Quando você pega as consequências do aborto nas mulheres, o que eu falei foi as consequências emocionais, mas quando você pega as consequências físicas, aqui o Dr. Fabrício vai falar um pouco sobre isso também. Número de cancro da mama, da cervical,
o câncer de mama é muito alto, né? Esterilidade, perfuração, suicídio, mas assim, o físico, né? O número de câncer de mama é altíssimo, porque quando a mulher engravida, o corpo inteiro se prepara para aquele momento. Então os hormônios vêm aquela loucura, as células, vamos lá galera, vai vocês para lá, vai, e tudo preparando, vai para vocês, vamos para os peitos, vão reforço nos peitos, vamos lá, porque vai se preparar para gerar o leite, né? O que acontece com o aborto espontâneo? O aborto espontâneo, quando acontece, as células viram e falam assim: ó galera, eita, falhou, vamos voltando pessoal, cada um para o seu lugar, não foi dessa vez. Quando o aborto é provocado, tá todo mundo agitado, as células estão todo mundo lá, vamos lá para os peitos e tal. Quando o aborto provocado acontece, a célula fica doida. Mas o que está acontecendo? Mas o que eu vou fazer aqui agora? Mas ninguém me deu ordem para voltar. Eu tenho que ficar aqui, mas a última ordem que eu recebi foi para ficar. E eu tenho que fazer alguma coisa aqui, eu tenho que multiplicar. E a célula fica louca, o corpo inteiro fica maluco. E aí vem as consequências emocionais, mas as consequências físicas. E aí, meu filho, basta quem conhece aí de biologia sabe, basta uma célula maluca no corpo que pode acontecer uma metástase em seu corpo inteiro. E isso acontece, os números estão aí, e as fontes estão aí, né? Eu tenho um vídeo no meu canal que chama Destruindo os Argumentos Abortistas, meu e da minha esposa. E embaixo na descrição, está no YouTube, embaixo na descrição tem várias fontes ali, das pesquisas que chegaram a esses resultados. Está em inglês, mas você vai no Google Traduction e que resolve o seu problema. Então, eles têm que usar da malícia, da mentira, eles têm que ir contra a lei natural impressa em nosso corpo. Eles têm que fazer barulho, eles têm que ir pelado lá para a praça, eles têm que botar fogo nas catedrais, eles têm que se revoltar, eles têm que se escabelar, têm que gritar, têm que boicotar, eles têm que fazer auê, eles têm que acusar, tentar criticar, vamos criticar, galera, para não dar tempo da gente respirar e para responder. Então eles têm que criticar, porque é só assim que eles vão ter algum respiro, porque o respaldo dos meios de comunicação, da grande mídia, eles já têm. Então, se nós não nos prepararmos com os nossos estudos, com os nossos argumentos, com a nossa mão na massa, nós vamos perder. A única forma de perder essa guerra é ficar de braços cruzados, porque tudo está a nosso favor. Tudo está a nosso favor. Estudar as táticas que eles usam, né? Vocês já devem ter visto o vídeo do John Money, não, é o Bernard Nathanson, aquele médico americano. Ele fazia parte de uma equipe nos Estados Unidos que conseguiu convencer a Suprema Corte, trabalhou muito para a legalização do aborto nos Estados Unidos. Ele fazia parte desse grupo. Eles armaram uma estratégia de ação. Depois, esse Bernard Nathanson, com a chegada do ultrassom, ele levou um susto muito grande, porque quando ele chegou ao ultrassom, ele viu uma criança ali dentro e ele matava essas crianças. Ele para de fazer aborto, ele começa a se transformar num grande ativista pró-vida, e ele, um dos maiores nos Estados Unidos, ele fez vídeos e filmes mostrando como o aborto acontece. Chama O Grito Silencioso, porque na hora do aborto, o bebê abre a boca para gritar, quando ele é dilacerado no ventre da mãe. Bernard Nathanson, ele revela a tática dos abortistas. Primeiro, suprimir toda a evidência de que a vida começa na concepção. Segundo, atacar a Igreja Católica. E terceiro, conquistar a simpatia dos meios de comunicação. Praticamente não mudou nada, né? Então, quando você vê a tentativa de suprimir as evidências que a vida humana começa na concepção,
no mínimo, se é duvidoso, se não há um consenso científico universal, como não há, obviamente, né? E como para muitos temas não há consenso científico universal, eu acho que o ovo é uma dessas coisas. Ninguém sabe até hoje o que é esse trem. Eu estou comendo, eu gosto, não tem problema. Então, no mínimo, você vai agir de maneira cautelar, né? No livro do Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, tem uns artigos muito bons sobre a questão do aborto. E ali o Olavo vai falar que quem se sentiria moralmente autorizado a disparar contra uma moita escura, tendo 50% de chance de ter alguém inocente ali atrás? Disparar uma arma de fogo. Ninguém? Então o Olavo fala, já que não existe um consenso científico universal a respeito do início da vida humana, vamos dizer assim, entre os cientistas, pelo menos todos, né, porque aí inclui os sérios e os não sérios, né? O Dr. Fabrício vai falar sobre isso, ele vai falar sobre as evidências também dessa vida humana, da boa ciência, a ciência séria, né? Mas incluindo aqui todos os cientistas, né? Pode alegar, não é aquele cientista lá, não fala que não, né? Então, mesmo que não houvesse um consenso, ninguém poderia se disparar uma arma de fogo contra aquele lugar, tendo 50% de chance de matar alguém inocente e indefeso. Para depois correr o risco, no futuro descobrem, realmente era uma vida humana, gente. Olha, os milhões de abortos que acontecem por ano no mundo, mais ou menos 40 milhões, foi um erro mesmo. Ei, gente, desculpa aí. Matamos mesmo, olha aí, mais ou menos 40 milhões de crianças por ano e tudo. Aí é pena, né, que a gente errou. Foi mal, desculpa. Então isso não é aceitável. Nós precisamos agir sempre para preservar a vida. Diante da dúvida, você opta pela opção mais segura, que não prejudica ninguém, né? Isso que acontece. Mas eles não levam a militância pró-aborto, não leva nada disso em consideração. Isso se agrava, gente, quando nós vemos que 3 vertentes se uniram para lutar contra nós, contra as famílias e contra a vida. Lembra que eu falei do cardeal Cafarra, da carta da irmã Lúcia, que fala que a luta final entre Deus e Satanás será no campo da família, da vida, né? Do matrimônio? Hoje a gente consegue identificar 3 dentes do dragão, né? Que são as fundações internacionais, que são os marxistas e também o fruto da revolução financeira, né? Você vê os grandes bancos que também trabalham nesse sentido. As grandes fundações internacionais querendo o controle demográfico, que foi o guri. Você quer ficar aqui comigo? Quer sentar aqui? Pode sentar no chão aqui. Olha lá, a mamãe está chamando você, acho que não vai poder ficar aqui não. Você quer cadeira? Então senta aqui do meu lado. Senta bonitinho. Esse aqui é o Matias, ele tem 5 anos, né, Matias? Sim. E aí você vê as fundações internacionais querendo o controle demográfico, querendo a hegemonia dos países poderosos, querendo o governo único. Eles trabalham nesse sentido, que se unem aos marxistas, que a gente já entendeu que no livro, né, Origem da Propriedade Privada do Estado e da Família, não necessariamente nessa ordem, assinado por Engels, escrito por Marx, ali fala que a família precisava ser combatida e destruída. E se une também ao interesse financeiro do mercado, porque eles entenderam também
que o homem, depois da Revolução Financeira, Revolução Industrial, mas talvez o mais correto seria falar Revolução Financeira, porque tudo que aconteceu, enfim, mas assim, depois que isso acontece, esse boom na explosão do crescimento econômico, eles ficaram muito felizes e começaram a movimentar. Realmente nós estamos no gráfico crescente, e eles entenderam que existia uma possibilidade de crescimento de 50%, porque os homens já estavam no mercado. Mas existiam também as menininhas que estavam em casa, cuidando dos seus filhos, preocupadas em serem mães. Então existe também. Aí se juntou essas três coisas, vocês estão entendendo? Como é que. Tem algumas coincidências na vida, na história, que não podem acontecer, né? Esse é um tipo de coisa que não pode acontecer. Alguns encontros, né? Então, a gente percebe que o interesse do marxismo para destruir a diferença de classes, destruir o patriarcado, a opressão do patriarcado e tal, se une aos interesses das grandes fundações internacionais e ao interesse econômico. E a família é o alvo principal disso tudo. Eles entenderam realmente que a família é a célula da sociedade. Isso aqui não é uma frasinha bonitinha de João Paulo II, não, gente. Ai, que bonito falar em pregação para a família, né? Família, você é a célula da sociedade, a célula mãe da sociedade. Que bonito falar isso. Gente, mas é realmente de fato. Você destrói a família, acabou tudo. Acabou tudo. O gênero é a mais alta tecnologia para destruir a família. Eles chegaram numa tecnologia chamada ideologia de gênero, que está causando tudo isso. Mas não é só o gênero. Por que o aborto é tão importante? Ele é uma das engrenagens da cultura da morte, né? Mas por que ele é tão importante? Porque ele é a última barreira moral a ser transposta. E eles sabem disso. A sociedade que aceita o aborto, aceita qualquer coisa. Então, transpondo esta barreira moral, chamada aborto, está feito a desgraça toda. Quem aceita a morte de uma criancinha sendo assassinada de maneira cruel pela própria mãe, no lugar onde que ela deveria ser mais defendida e amada, amparada, até pelo próprio instinto, porque até o bicho é assim. O animal é assim, ele defende a sua cria com o que for preciso. Você vê a galinha, aquele animal que ela só tem um bico para se defender. Ela voa em você, você vai atrás dos pintinhos, ela voa, mas ela vira um dragão, né? O instinto é muito forte para defender a cria, o filho. E eles estão conseguindo dessensibilizar as mulheres ao ponto delas se tornarem assassinas de maneira natural, amparada pela própria estrutura social. Olha o ponto que chegou. Então, o absurdo dos absurdos é o aborto. E eles entenderam, se a gente conseguir fazer com que a sociedade engula isso, está transposta a última barreira moral que impede de implantarmos ainda o nosso projeto. Vocês estão entendendo? Porque não é só uma questão de defender a vida, como se fosse só, né? Já era o suficiente. Mas por trás disso está algo muito maior. Então eles estão avançando com tudo, juntando essas três coisas: mercado financeiro, os marxistas e também os metacapitalistas. Metacapitalistas porque eles porque metacapital, né? Além do dinheiro. Brasileiro, a gente tem a dificuldade de pensar algo além do dinheiro. Se não existe um interesse financeiro, a gente acha que também é a teoria da conspiração. Não tem. Se existe uma ação é porque estão querendo dinheiro.
O brasileiro pensa... A gente esquece que tem gente que tem tanto dinheiro, que não quer mais dinheiro. Eles querem mudar o mundo. Eles querem muito mais que dinheiro. Eles querem ser deuses. Entendeu? O próprio Marx, ele chega a essa conclusão de que realmente a família precisava ser combatida quando ele percebe que o primeiro sistema, o primeiro sistema opressor é realmente a estrutura familiar. Ele caiu na mão dele, um estudo de uma tribo, não sei onde, de uma tribo, e essa tribo era ancestral, assim, e os relatos mostram que nessa tribo eles viviam assim, um bacanal. Ninguém era de ninguém, era uma orgia solta, coisa lá. Então, ninguém sabia de que filho era de quem, entendeu? O filho era de quem, não sei. Sabia quem era a mãe, obviamente, que tinha saído daquela ali, né? Mas ninguém sabia quem era o pai. E Marx chega à conclusão de que quando isso acontecia, vivia-se em liberdade, em autonomia. Quando o homem começa a evoluir, ele começa a domesticar os animais, ele começa a cercar o seu terreno, a sua terra. Entra o capitalismo, então entra o egoísmo e o homem fala o seguinte: eu tenho que deixar tudo isso que eu construí para o meu filho, para o meu descendente. A única forma de fazer isso é fazer o seguinte: vou pegar essa mulher aqui, vou impor para ela a fidelidade, que ela não vai ter mais relação com nenhum homem, só comigo. Então eu a escravizo para que eu saiba que aquele filho que nascer é meu mesmo. E aí eu tenho certeza, é meu, e tudo que eu adquiri eu vou deixar para ele. Essa é a conclusão dele. Não, no mundo no início era assim, a origem humana era assim, olha que lindo. Mas vem o capitalismo, um egoísmo, o homem sequestra essa mulher, impõe sobre ela a fidelidade, olha, malvado. E então cria-se a família. Esta para Marx era a origem da família. É mole. E o problema é que essas marxistas não perceberam o ridículo que isso era. E de fato, para destruir a diferença de classes, começaram a destruir e travar guerra contra a família natural. Nem falo família tradicional, né? Porque família natural, de pai, mãe e filhos. E essa estrutura familiar, ela que está ameaçada pelo gênero, pelo aborto, pelo marxismo, pelo comunismo, né? Que está sendo ameaçada por tantas correntes, pensamentos filosóficos e comportamento. Isso vai transformando-se em comportamento, em engenharia social, de controle de comportamento. Isso existe mesmo, né? Tá aí a Escola de Frankfurt, como o padre falou, é a maior prova disso. Eles entenderam através de Kingsley Davis que não era uma luta, a reunião não tinha que ser feita com chefes de Estado, né? John Rockefeller III, depois da reunião com Adrienne Germain, que era aluna de Kingsley Davis, foi a Adrienne Germain que convence John Rockefeller de mudar de estratégia, de parar de reunir com chefes de Estado e começar a reunir com as ONGs e movimentos de minorias. Então John Rockefeller começa a parar, não, o negócio não é chefe de Estado, o negócio é a militância ideológica, a fim de controlar o comportamento e elaborar uma verdadeira estratégia, uma engenharia social de controle de comportamento. Então a gente vê hoje pessoas pensando de uma certa forma,
a gente vê pessoas se comportando de determinada maneira, e a nossa tendência é olhar e falar: isso aqui é fruto de um movimento social espontâneo, mas não é. A pessoa pensa exatamente como querem que ela pense. Ela se comporta exatamente como querem que ela se comporte. E o incrível, em nome da liberdade, gente. E a pessoa se acha a livre, a autêntica, a autônoma, entendeu? Eu sou livre, eu sou autêntico, eu sou autônomo, eu faço isso mesmo, eu penso assim mesmo, eu me comporto assim mesmo, eu acredito nisso mesmo e tudo mais. Na verdade, ela é a vítima, é a cabeça oca, que toda essa engenharia de comportamento conseguiu alcançar e colocar ali dentro. A verdadeira liberdade, ela está relacionada diretamente com a própria identidade. Por isso que o gênero é tão perigoso. Porque quem não sabe o que é, não sabe o que quer e aceita qualquer coisa. Você manipular alguém que não sabe quem é a coisa mais fácil que existe. E aí você faz o que quer com aquela boiada que você conduz para onde você quer. Um bando de gente conduzido por estes metacapitalistas, por estes marxistas e por estes financistas. É isso que está acontecendo na sociedade. A guerra contra os nossos valores judaicos cristãos, ela também é uma guerra pensada, estruturada e arquitetada. Porque eles sabem que a única coisa que pode parar essa movimentação se chama Igreja Católica. E nem é cristianismo, viu? É Igreja Católica. A Igreja Católica é a única instituição que domina a verdadeira filosofia. É a Igreja Católica. A Igreja Católica é a única instituição que tem a clareza da luz natural impressa em nós. Então eles entenderam. Por que Bernard Nathanson, nas 3 estratégias de implantar um aborto nos Estados Unidos, uma das estratégias era atacar o catolicismo. Porque eles sabem que só a Igreja Católica que tem uma moral alicerçada ao ponto de resistir a tudo isso. Isso está nas nossas mãos, e somos nós. As árvores somos nós. O jardineiro é Jesus. Quem é católico aí? Levanta a mão. É você. Vocês estão entendendo por que você é tão odiado? Você é tão criticado? Você é tão perseguido? Você é tão ridicularizado? Tratam você como a escória da humanidade, sendo que foi a sua fé que construiu a civilização ocidental inteira. E se nós temos a estrutura social hoje de leis, de comportamento, de respeito, foi justamente por causa da Igreja Católica. A Igreja Católica ergueu a civilização ocidental mediante o caos das invasões dos bárbaros. Foi a Igreja. O que é a França, senão os bárbaros convertidos pela Igreja? A gente vai falar sobre isso na minha segunda colocação, amanhã. Não vou entrar no outro tema não, mas está nas nossas mãos, nós católicos. Agora se prepara, porque o combate é sobre nós. Mas não é para qualquer católico. É para católico que se prepara. Por isso eu quero pedir, para finalizar esse momento, a intercessão da Virgem Maria mais uma vez sobre nós, para a nossa missão, o que nós precisamos. Nós não temos noção do tanque de guerra que nós somos. Nós, Igreja Católica. A filosofia é o instrumento
para vencer estas ideologias. E ela está nas nossas mãos. Precisamos nos aprofundar. Está conosco, gente. Fique em pé. Mais uma vez, entregando nosso coração a ela. Vamos pedir que tudo isso que foi falado, que foi ensinado, recaia sobre nós, através do manto da Virgem Maria, pela intercessão dela. Que ela vá à nossa frente nesta guerra, nesta batalha tão urgente, nesta batalha final que estamos travando. Este quinto cavaleiro, esse quarto cavaleiro do Apocalipse, neste fim dos tempos, desta batalha final, que a Virgem Maria vai à nossa frente, porque é ela que vai pisar a cabeça da serpente. A vitória virá através de suas mãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.